Depois de anos longe em uma viagem de negócios que o tornou milionário, ele finalmente retorna ao país. Mas nada poderia prepará-lo para o que encontraria. Sua ex-esposa, em pé em frente à sua casa, visivelmente grávida. Ao se aproximar, uma verdade devastadora é revelada, e o que ele descobre deixa todos em choque. Olá, espectador! Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A manhã de 15 de março amanheceu sobre São Paulo com uma clareza incomum. A poluição que normalmente envolvia a metrópole como um véu cinzento havia dado lugar a um céu azul profundo, onde os arranha-céus se destacavam com nitidez cristalina. Nas ruas elegantes do Itaim Bibi, as árvores começavam a florescer, pintando de rosa as calçadas onde passeavam os cães das mansões próximas, acompanhados por seus cuidadores uniformizados. O Bentley preto avançava silenciosamente pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, seus vidros polarizados refletindo as vitrines das boutiques de luxo que ladeavam a artéria comercial mais cara do país. Ao volante, o motorista mantinha o olhar fixo no trânsito matutino, enquanto no banco de trás, um homem de 42 anos observava a paisagem familiar com uma mistura de alívio e nostalgia que não ousava expressar. Heitor Almeida havia voltado para casa. 6 meses. Meio ano navegando pelas águas turbulentas dos mercados asiáticos, estabelecendo filiais de sua empresa de tecnologia em Tóquio, Seul e Singapura. 6 meses de reuniões que se estendiam até altas horas, de jantares protocolares onde cada gesto tinha um significado, de noites em hotéis 5 estrelas, que por mais luxuosos que fossem, nunca conseguiam lhe fazer esquecer o sabor das pamonhas quentinhas de sua infância em Belo Horizonte. O empresário ajustou sua gravata de seda italiana, enquanto o automóvel virava em direção às ruas residenciais onde se erguia sua mansão. Seu terno, feito sob medida em Milão durante uma escala técnica, se mantinha impecável apesar das 30 horas de voo que acabara de suportar. Tudo nele refletia o sucesso meticulosamente construído. Desde o relógio suíço que adornava seu pulso até os sapatos ingleses que haviam pisado os tapetes dos escritórios mais importantes da Ásia. Mas por baixo daquela fachada de perfeição, Heitor carregava o peso de uma solidão que nem o sucesso nem o dinheiro haviam conseguido aliviar. Seus olhos, de um castanho intenso que lembrava o chocolate meio amargo, mostravam a fadiga de quem conquistou o mundo, mas perdeu algo essencial no processo. Os fios de prata que começavam a despontar em suas têmporas eram testemunho não apenas da passagem do tempo, mas das decisões difíceis que tomara para chegar até ali. A mansão apareceu diante de seus olhos como um oásis de tranquilidade. A estrutura moderna, com seus muros de pedra clara e suas amplas janelas, se erguia majestosa entre jardins projetados pelo paisagista mais renomado do país. As bougainvilles roxas trepavam pelas colunas da entrada, criando um contraste vibrante com a elegância contida da arquitetura. Tudo estava exatamente como o deixara. Cada detalhe em seu lugar, cada elemento respondendo à sua obsessão pelo controle e pela perfeição. Heitor comprara aquela propriedade 7 anos atrás, quando sua empresa, a Tech Minas, começou a se consolidar como uma das principais concorrentes no mercado latino-americano de software empresarial. A escolhera não apenas por sua localização privilegiada, mas porque representava tudo o que sonhara quando era criança nos bairros humildes de Belo Horizonte, vendo sua mãe trabalhar 18 horas por dia para manter à tona sua pequena oficina de costura. A lembrança de Dona Iracema Almeida sempre o acompanhava em momentos como esses. Aquela mulher diminuta, mas de vontade de ferro, havia sido sua primeira mestre na arte da perseverança.
Meu filho, dizia enquanto ele fazia a lição de casa, sobre a mesa da cozinha, iluminada por uma lâmpada que piscava. A pobreza não é uma maldição, é uma oportunidade para mostrar do que somos feitos. Haviam-se passado 15 anos desde sua morte, mas sua voz seguia ressoando nos momentos cruciais de sua vida. O automóvel parou diante do portão de ferro forjado, e Heitor sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Estava em casa. O motorista desceu rapidamente para abrir a porta e começar a descarregar as malas. Mas Heitor permaneceu imóvel por um instante, saboreando a tranquilidade do momento. O aroma das laranjeiras em flor se infiltrava pela janela entreaberta, misturando-se ao som distante de uma fonte que borbulhava no jardim interno. Finalmente, saiu do veículo, esticando seus músculos dormentes pela longa viagem. A brisa matutina agitou seu cabelo perfeitamente penteado e, pela primeira vez em meses, esboçou um sorriso genuíno. Seu império tecnológico se expandia agora por 3 continentes. Suas contas bancárias haviam alcançado cifras que um dia considerou impossíveis e tinha diante de si semanas de merecido descanso na privacidade de seu lar. Mas quando se dirigiu para o portão, arrastando uma de suas malas de couro italiano, algo o fez parar bruscamente. Seus passos se desaceleraram, depois pararam por completo. Seu coração, que havia mantido um ritmo constante durante os meses de negociações de alto estresse, começou a bater com uma intensidade que o assustou. Ali, sentada nos degraus de mármore de sua entrada, como se fosse a coisa mais natural do mundo, estava ela, Laura, sua ex-esposa. A mulher que amara com uma intensidade que o assustava. A mesma que perdera por sua incapacidade de baixar as defensas que construíra ao longo dos anos. 3 anos haviam se passado desde o divórcio. 3 anos durante os quais tentara se convencer de que tomara a decisão correta, de que era melhor estar sozinho do que se arriscar a sofrer outra traição. Mas o que o deixou completamente sem respiração não foi apenas vê-la ali, depois de tanto tempo. Era o que viu depois, a evidente saliência de sua barriga, inconfundível mesmo sob o vestido largo de algodão branco que usava. Estava grávida, muito grávida. Seus olhares se encontraram através do espaço que os separava, e naquele instante, o mundo de Heitor Almeida, tão cuidadosamente construído e controlado, começou a se desestabilizar. O tempo parou no jardim da mansão. Os sons da cidade se desvaneceram até se tornarem um murmúrio distante, e só restou a batida descontrolada do coração de Heitor ressoando em seus ouvidos como tambores de guerra. A mala que arrastava lhe escapou da mão, caindo na calçada com um barulho surdo que pareceu quebrar o encanto do momento. Laura se levantou lentamente, com aquela graça natural que sempre a caracterizara, mas agora com a cautela própria de uma mulher em estado avançado de gestação. Seus cabelos castanhos claros, que antes costumava usar presos em penteados, elaborados para os jantares de gala, agora caíam soltos sobre os ombros em ondas naturais que emolduravam seu rosto. Seus olhos verdes, da cor das esmeraldas que tanto gostava de usar em suas esculturas, o observavam com uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ele conhecia muito bem. "Oi, Heitor", disse com aquela voz suave que fora a trilha sonora dos melhores anos de sua vida. Não havia reprovação em seu tom, nem súplica, apenas uma serenidade que o desconcertou mais do que qualquer drama poderia ter feito. "Laura", seu nome saiu de seus lábios como uma oração sussurrada, carregada de anos de ausência e palavras não ditas. Aproximou-se lentamente, como se temesse que ela fosse uma aparição que se desvaneceria se movesse muito rápido. O que você está fazendo aqui?" Ela colocou uma mão protetora sobre sua barriga saliente, um gesto instintivo que não passou despercebido por ele.
Eu precisava te ver. Eu precisava que você soubesse. Sua voz se quebrou levemente nas últimas palavras, revelando a fragilidade que se escondia atrás de sua aparente compostura. Saber o quê? Mas mesmo enquanto formulava a pergunta, Heitor já conhecia a resposta. Sua mente, treinada para processar informações complexas e tomar decisões rápidas no mundo dos negócios, resistia a aceitar o que seus olhos estavam mostrando. É seu, Heitor. O bebê é seu. As palavras flutuaram no ar matutino como folhas levadas pelo vento, leves, mas com o poder de mudar o curso de tudo. O empresário sentiu que o chão se movia sob seus pés, como se um terremoto silencioso tivesse abalado os alicerces de seu mundo ordenado. Isso é impossível, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Faz mais de um ano que não estamos... Parou, lembrando. O último encontro. Aquela noite chuvosa de setembro, 3 dias antes de partir para a Ásia, quando ela aparecera em seu escritório com os papéis do divórcio que ele esquecera de assinar. A conversa que se tornara discussão, a discussão que se transformara em lágrimas, e as lágrimas que os haviam levado a uma última noite de paixão desesperada no sofá de couro de seu escritório. 9 meses, Heitor. Faz exatamente 9 meses daquela noite. Sua voz estava firme agora, como se tivesse ensaiado aquelas palavras durante meses. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que não planejamos isso, mas por que você não me disse nada antes? A pergunta saiu carregada de uma emoção que ele mesmo não sabia identificar. Era raiva, dor, medo. Por que esperar até agora? Laura baixou o olhar para suas mãos, que tremiam levemente. Eu tentei fazer sozinha. Eu pensei que que você não precisaria saber. Mas as coisas complicaram e eu... Interrompeu-se, respirando fundo. O médico diz que eu preciso de repouso, que o bebê corre risco se eu continuar sozinha. O motorista, que havia permanecido discretamente ao lado do automóvel, tossiu levemente. Senhor Almeida, o senhor deseja que eu leve a bagagem para dentro? Heitor o olhou como se acabasse de lembrar que o resto do mundo existia. Sim, Carlos. Deixe no hall. Sua voz soava estranha até para ele mesmo, mecânica, como se estivesse funcionando em piloto automático. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Heitor observou o rosto da mulher que fora sua esposa, buscando sinais de engano, de manipulação, de qualquer coisa que lhe permitisse negar o que estava vendo. Mas o único que encontrou foi a mesma honestidade brutal que sempre havia caracterizado Laura, aquela transparência que o havia apaixonado e aterrorizado ao mesmo tempo. Eu preciso de tempo para processar isso, disse finalmente passando uma mão pelo cabelo. Isso é demais. Laura assentiu, como se esperasse aquela reação. Eu entendo, mas Heitor, o tempo é algo que já não temos muito. 3 dias haviam se passado desde o encontro no jardim e Heitor não conseguira dormir mais de 2 horas seguidas. Sua mansão, que sempre fora seu refúgio contra o caos do mundo exterior, agora se sentia como uma prisão onde cada quarto lhe lembrava Laura. O escritório onde discutiram os termos do divórcio, a cozinha onde ela costumava preparar café mineiro nas manhãs de domingo, o jardim onde plantaram juntos uma laranjeira que agora dava frutos que ele nunca provava. Sentado em seu escritório, em frente à janela que dava para o Vale de São Paulo, Heitor contemplava as luzes da cidade que começavam a se acender com o anoitecer. Sua mesa, normalmente organizada com precisão militar, estava coberta de papéis amassados, xícaras de café pela metade e seu celular, que não parava de vibrar com ligações de sócios e funcionários preocupados com sua ausência repentina das reuniões programadas. A conversa com Laura se repetia em sua mente como uma gravação emperrada. Suas palavras, sua expressão, a forma como protegera sua barriga com as mãos, tudo parecia autêntico,
mas a experiência o ensinara a desconfiar das aparências. No mundo dos negócios, aprendera que mesmo os gestos mais sinceros podiam ser calculados, que a vulnerabilidade podia ser uma arma tão poderosa quanto a agressão. Seu celular vibrou novamente. Desta vez era Beatriz, sua namorada há 8 meses. A executiva financeira de sua empresa estava enviando mensagens a cada hora desde seu retorno, perguntando por que ele havia cancelado o jantar de boas-vindas que ela organizara com tanto cuidado. Beatriz representava tudo o que ele acreditava querer em uma parceira, ambiciosa, independente, racional. Não havia drama nem complicações emocionais com ela, apenas uma companhia agradável e uma compatibilidade intelectual que não ameaçava as barreiras que ele construíra em torno de seu coração. Mas agora, com a possibilidade da paternidade pairando sobre ele como uma tempestade elétrica, perguntava-se se havia confundido conforto com amor. O som da campainha o tirou de suas reflexões. Carlos, o motorista, apareceu na porta do escritório com expressão cautelosa. "Senhor Almeida, há uma senhora na entrada que diz ser sua irmã." Heitor suspirou. Helena havia chegado mais rápido do que esperava. Sua irmã mais nova tinha um sexto sentido para detectar crises familiares, provavelmente desenvolvido durante seus anos como assistente social em Belo Horizonte. Quando criança, Helena fora sua confidente, a única pessoa que conhecia seus sonhos e medos mais profundos. Mas à medida que seu sucesso crescia, a distância entre eles também aumentara, não por falta de afeto, mas porque ele se tornara expert em manter todos a uma distância segura. "Faça-a entrar na sala", disse, alisando a camisa amassada que usava desde a manhã. "E Carlos, prepare café, vai ser uma conversa longa." Helena entrou como um furacão contido. Aos 38 anos, conservava a mesma energia incansável que a transformara na defensora dos mais vulneráveis desde a adolescência. Suas roupas simples contrastavam com o luxo da sala, mas sua presença enchia o espaço com uma autenticidade que nenhum objeto caro poderia igualar. "Heitor Alejandro Almeida", disse, usando seu nome completo, como costumava fazer sua mãe quando estava preocupada. "Que diabos está acontecendo? Laura me ligou ontem à noite, chorando, dizendo que está grávida e que você a expulsou de sua casa." "Eu não a expulsei", se defendeu ele, embora soubesse que tecnicamente sim o fizera. "Eu disse que precisava de tempo para pensar." "Tempo para pensar." Helena sentou-se em frente a ele, cruzando os braços. "Irmão, aquela mulher está no 7º mês de gravidez. Ela não tem tempo para suas crises existenciais." 7º mês? Heitor sentiu o estômago se contrair. "Ela disse que eram 9 meses desde... 9 meses desde a concepção, gênio. Os bebês são gerados durante 9 meses, mas são contados desde a última menstruação. Basicamente, faltam 2 meses. Helena o olhou com uma mistura de exasperação e ternura. "Você realmente vai pedir um teste de paternidade para uma mulher que mal consegue andar sem se cansar?" A pergunta pairou no ar como uma acusação. Heitor sabia que sua irmã tinha razão, mas a desconfiança era um hábito arraigado demais para ser abandonado facilmente. "Não é só o dinheiro, Helena. É tudo. Por que ela não me disse antes? Por que esperar até agora? Porque ela te conhece, irmão. Porque ela sabia que você reagiria exatamente como está reagindo agora." A clínica privada mais exclusiva de São Paulo se erguia como uma fortaleza de cristal e aço no coração do Morumbi. Seus corredores, decorados com arte contemporânea brasileira e aromatizados com essências sutis, mais pareciam os de um hotel de luxo do que os de um centro médico. Heitor caminhava pelo corredor principal com passos medidos, seu terno recém-passado contrastando com a tensão visível em seus ombros. Havia-se passado uma semana desde a conversa com Helena, uma semana de noites em claro e decisões adiadas.
Finalmente, tomara a decisão de enfrentar a situação da única maneira que conhecia, de frente e com todas as cartas na mesa. Marcara a consulta médica, entrara em contato com o melhor ginecologista da cidade e ligara para Laura com uma proposta que ela aceitara sem hesitar. "Se realmente for meu filho", dissera por telefone, com aquela frieza profissional que usava para as negociações mais difíceis, "quero me certificar de que tanto você quanto o bebê recebam o melhor atendimento médico possível. E quero confirmar com um teste de paternidade." O silêncio do outro lado da linha durara tanto que ele pensou que ela havia desligado. Quando finalmente falou, sua voz soou cansada, mas decidida. "Está bem, Heitor. Vamos fazer do seu jeito." Agora, esperando na sala de espera privada, ele se sentia um impostor. Os outros casais que aguardavam suas consultas se davam as mãos, compartilhavam sorrisos cúmplices, folheavam revistas especializadas em maternidade. Ele, em compensação, verificava compulsivamente os e-mails em seu celular, tentando manter a mente ocupada com assuntos da empresa para não pensar no que estava prestes a acontecer. Laura chegou pontualmente, como sempre fizera durante seu casamento. Usava um vestido de gestante azul marinho que realçava o brilho de seus cabelos e o verde de seus olhos, mas não conseguia ocultar as olheiras que emolduravam seu rosto, nem a palidez que substituíra a cor dourada que sua pele costumava ter. "Bom dia", cumprimentou simplesmente, sentando-se na cadeira ao lado sem olhá-lo diretamente. Entre eles se instalou um silêncio desconfortável, carregado de anos de amor, dor e mal-entendidos. "Como você se sente?", perguntou ele finalmente, surpreendendo-se com a genuína preocupação em sua própria voz. "Cansada. O bebê se mexe muito à noite." Um sorriso fugaz iluminou seu rosto enquanto acariciava a barriga. "Acho que vai ser tão agitado quanto o pai." A referência indireta a ele, como pai do bebê, o atingiu com uma força inesperada. Durante toda a semana, ele conseguira manter certa distância emocional, tratando o assunto como um problema empresarial que requeria solução. Mas vê-la ali, vulnerável e bela em seu estado de gestação, desarmou suas defensas de maneira perigosa. "Senhora Souza! Senhor Almeida!", chamou uma enfermeira vestida de branco imaculado. "O Dr. Ricardo está esperando vocês." O consultório do ginecologista era uma sinfonia em bege e dourado, com diplomas emoldurados cobrindo uma parede inteira e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. O Dr. Ricardo, um homem de 60 anos com cabelo grisalho e modos aristocráticos, os recebeu com o sorriso profissional de quem presidira milhares de consultas similares. "É um prazer conhecê-los", disse, apertando primeiro a mão de Heitor e depois ajudando Laura a sentar-se na maca de exame. "Entendo que vocês desejam realizar uma amniocentese para determinar a paternidade, além do controle de rotina da gravidez." "Assim é", confirmou Heitor, embora a palavra paternidade ressoasse em seus ouvidos com um eco estranho. O doutor procedeu com o exame de rotina, explicando cada passo enquanto movia o transdutor do ultrassom sobre a barriga de Laura. Heitor observava a tela sem compreender completamente o que via, até que uma forma pequena, mas inconfundível apareceu no monitor. "Aí está", murmurou o doutor com um sorriso. "Tudo parece estar se desenvolvendo perfeitamente." Mas então franziu a testa, moveu o transdutor para outra posição e sua expressão mudou. "Esperem um momento. Há algo interessante aqui." O coração de Heitor parou. "Algo ruim?" Não ruim. Apenas inesperado." O doutor os olhou com um sorriso que misturava surpresa e alegria profissional. "Senhores, vocês vão ter gêmeos." A palavra gêmeos flutuou no ar do consultório como um eco que se recusava a desaparecer. Heitor sentiu que o mundo se inclinava levemente para um lado, como se estivesse em um barco navegando por águas turbulentas.
Na tela do monitor, duas pequenas silhuetas se moviam com vida própria, alheias ao terremoto emocional que haviam desencadeado no coração de seu possível pai. Gêmeos. A voz de Laura soou quebrada, uma mistura de espanto e pânico que fez Heitor olhá-la pela primeira vez desde que haviam entrado no consultório. As lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto mantinha os olhos fixos na tela, onde as batidas de dois corações diminutos criavam um ritmo hipnótico. Sim, definitivamente são dois bebês, confirmou o Dr. Ricardo, sua experiência de décadas o ajudando a manter um tom tranquilizador. Pela posição e desenvolvimento, eu diria que estão na 28ª semana de gestação. São fraternos, cada um com sua própria placenta, o que é excelente do ponto de vista médico. Heitor aproximou-se instintivamente da maca, como atraído por uma força magnética. Seus olhos, treinados para analisar projeções financeiras e gráficos complexos, agora tentavam decifrar as formas borradas na tela. Eles estão bem? Pelo que posso observar, ambos se desenvolvem normalmente, respondeu o doutor, movendo o transdutor para obter melhores ângulos. Embora eu deva dizer que a mãe precisa de mais repouso do que provavelmente tem tido. Gravidez gemelar requer cuidados especiais. Laura enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Eu tenho trabalhado no meu ateliê até pouco tempo atrás. Eu pensei que poderia continuar com minhas esculturas até... Senhora, com o devido respeito, interrompeu o doutor. Você precisa de repouso imediato. Estes bebês podem nascer prematuros se não modificarmos drasticamente sua rotina. Seu tom havia se tornado mais sério, profissional. Você tem ajuda em casa? Família que possa cuidá-la? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Heitor conhecia a história de Laura. Sabia que ela crescera em um orfanato de Minas Gerais, que construíra sua vida do zero sem mais apoio que seu talento artístico e sua determinação férrea. Durante seu casamento, ele fora sua única família real, e depois do divórcio, ela voltara a estar sozinha. Eu posso... começou Heitor, mas parou. Consciente de que qualquer oferta que fizesse mudaria irreversivelmente a dinâmica entre eles. Laura o olhou com uma expressão que ele não soube interpretar. Eu não quero ser um peso, Heitor. Já causamos dano suficiente. Dano? A palavra saiu com mais intensidade do que ele planejara. Laura, se esses bebês forem meus, se forem seus... A frieza em sua voz o cortou como uma lâmina. Heitor, eu sei que você precisa do seu teste de paternidade para ter certeza, mas eu nunca tive dúvidas. Eu não estive com mais ninguém desde... Parou, respirando fundo. Desde a última vez que estivemos juntos. O doutor tossiu discretamente. Talvez vocês devam continuar esta conversa em particular. Eu vou proceder com a amniocentese para o teste de paternidade, mas devo avisá-los de que o procedimento acarreta um pequeno risco em gestações múltiplas. Que tipo de risco? Perguntou Heitor imediatamente, seu instinto protetor ativando-se antes que ele pudesse racionalizá-lo. Mínimo, mas existe. Uma probabilidade de 1 em 500 de complicações que poderiam afetar a gravidez. O doutor olhou para ambos com seriedade. Compreendo a importância de estabelecer a paternidade, mas vocês devem considerar se vale a pena o risco. Laura incorporou-se lentamente na maca, sua mão protegendo instintivamente sua barriga. Não. Perdão? Heitor a olhou confuso. Eu disse que não. Eu não vou arriscar meus bebês por suas inseguranças. Sua voz tinha uma firmeza que ele lembrava de seus melhores momentos quando ela defendia suas convicções artísticas contra críticos implacáveis. Se você não pode acreditar na minha palavra, então terá que esperar até eles nascerem para seu teste. Heitor sentiu que algo se movia em seu peito, uma emoção que não experimentara em anos. A viu ali, vulnerável mas decidida, disposta a proteger aqueles bebês até dele se necessário. E algo em seu interior se quebrou.
Não a casca dura que ele construíra em torno de seu coração, mas algo mais profundo, a certeza de que ele poderia viver sem certezas. Está bem, disse suavemente, surpreendendo-se a si mesmo. Nós esperaremos. O doutor sorriu. Excelente decisão. Agora, vamos falar sobre o plano de cuidados para o restante da gravidez. O café do hospital tinha aquele aroma particular que misturava antisséptico com grãos recém-moídos, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo familiar e estranha. Heitor mexia distraído em seu expresso, enquanto observava Laura tentar encontrar uma posição confortável na cadeira de plástico que claramente não fora projetada para mulheres grávidas de gêmeos. Saíram do consultório em silêncio, ambos processando as implicações do que acabaram de descobrir. 2 bebês. 2 vidas que dependiam de decisões que nenhum dos dois se sentia preparado para tomar. O peso da responsabilidade pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade, carregada de eletricidade e possibilidades. "Chá de camomila?" perguntou Heitor, apontando para a xícara fumegante em frente a ela. "O médico disse que cafeína não é boa para os bebês", respondeu Laura, envolvendo suas mãos na xícara, como se procurasse calor em algo mais do que a bebida. "Embora eu sinta muita falta do meu café mineiro das manhãs." Era uma confissão pequena, íntima, do tipo que costumavam compartilhar quando eram casados. Heitor se lembrou daquelas manhãs de domingo, quando ela preparava o café com ritual cerimonial, moendo os grãos à mão, enquanto ele lia os jornais financeiros. Foram momentos de paz, em meio à voracidade de construir um império empresarial. "Laura", começou, sua voz mais suave do que havia soado em semanas. "Precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora." Ela levantou o olhar. E pela primeira vez desde seu reencontro, ele pôde ver além da determinação férrea que sempre a caracterizara. Havia medo em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela tentava esconder, mas que transparecia como água límpida. "Eu sei o que você está pensando", disse ela, antecipando suas palavras. "Você está calculando os custos, pensando em acordos de guarda, em como isso vai afetar sua vida organizada." Um sorriso triste cruzou seu rosto. "Você sempre foi previsível nisso, Heitor. Tudo tem que caber em uma planilha." A acusação doeu, porque tinha algo de verdade. Mas não tudo. "Não é só isso. Estou preocupado com você, com os bebês." O doutor foi claro. "Você precisa de repouso, cuidados constantes. Você não pode ficar sozinha em seu ateliê, subindo escadas, carregando materiais pesados." "Eu tenho me saído bem até agora", protestou ela, embora a fadiga em sua voz contradissesse suas palavras. "Bem?" Heitor inclinou-se para a frente, seu instinto protetor se tornando evidente. "Laura, olhe para você. Você está exausta. Perdeu peso em vez de ganhá-lo, e você acabou de descobrir que está carregando 2 bebês que vão nascer em menos de 3 meses. As lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela as conteve com um esforço visível. "Eu não tenho alternativas, Heitor. Meu plano de saúde mal cobre as despesas básicas, e se eu parar de trabalhar agora, não terei renda para quando os bebês nascerem." A menção do dinheiro ativou algo na mente empresarial de Heitor, mas não no sentido que ela antecipara. Ele não estava calculando custos, ele estava identificando problemas que tinham solução. "Quanto você precisa?" "Eu não quero seu dinheiro." A resposta foi imediata, defensiva. "Eu não vim aqui por isso." "Eu sei, mas isso não muda o fato de que você precisa." Ele se recostou em sua cadeira, estudando seu rosto com a mesma intensidade que usava para analisar fusões empresariais. "Tenho uma proposta." Laura o olhou com desconfiança. "Que tipo de proposta?" "Mude-se para a mansão, temporariamente." Apressou-se a acrescentar quando viu que ela abria a boca para protestar. "Há 6 quartos, pessoal de serviço, um jardim onde você pode caminhar sem escadas."
Posso contratar a melhor enfermeira de maternidade da cidade para te acompanhar. Heitor, me ouça, continuou, sua voz ganhando a urgência que costumava usar nas negociações mais importantes. Não é caridade, nem uma tentativa de te manipular. É simples lógica. Você precisa de cuidados médicos constantes. Eu tenho os recursos para fornecê-los. Os bebês precisam da melhor oportunidade de nascerem saudáveis. E isso significa que a mãe deles tem que estar bem cuidada. Isadora ficou em silêncio por um longo momento, os dedos traçando padrões invisíveis na superfície da mesa. E o que você ganharia em troca? A pergunta o pegou de surpresa. No mundo corporativo, sempre havia uma troca, sempre havia termos e condições. Mas olhando para ela ali, vulnerável e forte ao mesmo tempo, ele percebeu que não havia calculado nenhum benefício para si mesmo. A tranquilidade de saber que você está bem, respondeu honestamente. E talvez a oportunidade de conhecer meus filhos antes que eles nasçam. Foi a primeira vez que usou essas palavras, meus filhos. E ao dizê-las, sentiu que algo fundamental mudava em seu interior, como se uma porta que estivesse fechada por anos finalmente se abrisse. 2 semanas haviam se passado desde que Isadora havia aceitado se mudar temporariamente para a mansão em Ipanema. E a casa que um dia fora um santuário de ordem e silêncio, agora palpitava com uma energia completamente diferente. Os corredores ecoavam com o suave murmúrio de conversas entre Isadora e Esperança, a enfermeira especializada em maternidade que Bernardo havia contratado, e os jardins que antes permaneciam imaculados, mas vazios, agora mostravam sinais de vida, uma manta estendida sob a mangueira, onde Isadora descansava nas tardes, pequenos rabiscos artísticos esquecidos nas mesas do pátio. Bernardo havia transformado a suíte de hóspedes mais ampla em uma suíte de maternidade improvisada, completa com uma cama hospitalar, um monitor fetal portátil e todo o equipamento médico que o Dr. Roberto havia recomendado. A suíte dava para o Jardim dos Fundos, onde as buganvílias criavam uma cortina natural de cores vibrantes que mudavam com a luz do dia. A rotina matinal havia se estabelecido de maneira orgânica, sem negociações nem acordos formais. Bernardo tomava café da manhã cedo na cozinha enquanto revisava os relatórios da empresa, e Isadora descia mais tarde, quando o sol já havia aquecido a sala de jantar principal. Esperança, uma mulher de 50 anos com a paciência de uma santa e a autoridade de um general, supervisionava cada refeição para assegurar que Isadora consumisse os nutrientes necessários para uma gravidez gemelar. Os bebês precisam de mais cálcio, dizia Esperança naquela manhã, colocando um copo de leite fortificado ao lado do prato de frutas frescas de Isadora. E você precisa de mais ferro. Preparei um suco com espinafre e morangos que não terá gosto de verdura, prometo. Bernardo observava essas interações da bancada da cozinha, fingindo se concentrar em seu tablet, enquanto na realidade estudava cada gesto de Isadora. Ele havia notado como ela levava instintivamente as mãos à barriga quando os bebês se moviam, como seu rosto se iluminava com um sorriso secreto quando sentia suas chutinhos. Era uma intimidade que ele não compartilhava, uma conexão primordial entre mãe e filhos que o fazia sentir-se simultaneamente privilegiado por presenciá-la e excluído por não poder experimentá-la. "Como você dormiu?", perguntou ele, uma pergunta que havia começado a fazer todas as manhãs sem perceber. "Melhor", respondeu ela, acomodando-se na cadeira especial que ele havia mandado trazer para apoiar suas costas. "Embora esses dois pareçam ter horários noturnos já estabelecidos, um dorme enquanto o outro faz acrobacias." Era a conversa mais longa que haviam tido desde sua chegada. Durante os primeiros dias, ambos haviam mantido uma cortesia forçada, como diplomatas de países em trégua temporária. Mas gradualmente, a proximidade física havia começado a derrubar as barreiras que haviam construído durante os anos de separação.
O toque do telefone de Bernardo interrompeu o momento. Era Beatriz, e sua foto apareceu na tela como um lembrete incômodo da vida que ele havia estado vivendo antes de Isadora reaparecer. Ele havia estado adiando aquela conversa por semanas, cancelando jantares e evitando os escritórios onde sabia que a encontraria. "Você não vai atender?" perguntou Isadora, notando sua hesitação. "É do trabalho", mentiu ele, recusando a chamada. Mas o telefone tocou novamente imediatamente. "Deve ser importante", observou Esperança, sempre prática. "As ligações insistentes geralmente são." Bernardo suspirou e atendeu. "Beatriz, bom dia." "Bernardo, preciso te ver. Agora." A voz de Beatriz soava tensa, profissional, mas havia uma urgência por baixo que o colocou em alerta. "Aconteceu algo com o projeto de Singapura. Os investidores retiraram sua proposta." O estômago de Bernardo se contraiu. O projeto de Singapura representava 50% de sua receita projetada para o próximo ano. "Como assim retiraram?" "Tínhamos um acordo verbal. Por isso preciso te ver. Há mais, e não posso discutir por telefone." Beatriz fez uma pausa. "Onde você esteve, Bernardo?" "Você está desaparecido há 2 semanas. Os funcionários estão começando a fazer perguntas e os concorrentes estão aproveitando sua ausência." Bernardo olhou para Isadora, que fingia não estar ouvindo, mas claramente havia captado a tensão em sua voz. "Estarei no escritório em 1 hora." "Problemas?" perguntou Isadora depois que ele desligou. "Nada que não possa ser resolvido", respondeu automaticamente, embora a preocupação já começasse a formar nós em seu estômago. Durante as últimas 2 semanas, ele havia delegado mais responsabilidades do que era prudente, confiando em que sua equipe manteria tudo funcionando sem problemas. Mas ele havia subestimado o quanto sua empresa dependia de sua presença constante e sua atenção aos detalhes. "Vá", disse Isadora suavemente. "Esperança e eu vamos ficar bem." Mas enquanto se dirigia ao seu escritório para se trocar, Bernardo percebeu que pela primeira vez em sua carreira empresarial, sair de casa se sentia como abandonar algo importante. Os problemas da empresa, que um dia teriam consumido todos os seus pensamentos, agora competiam com a preocupação de deixar Isadora sozinha, mesmo com Esperança cuidando dela. Ele parou na porta do escritório, olhando para trás para a sala de jantar, onde Isadora conversava animadamente com a enfermeira sobre técnicas de relaxamento para o parto. Naquele momento, ele percebeu que seu mundo cuidadosamente compartimentado havia começado a se desfazer nas bordas, e ele já não tinha certeza de onde terminava o empresário e onde começava o homem que estava aprendendo a ser pai. Os escritórios da Soltec se erguiam no distrito financeiro de São Paulo como uma torre de cristal e aço que refletia as ambições de seu fundador. Bernardo entrou no prédio com a familiaridade de quem havia dedicado os últimos 15 anos de sua vida a construir cada andar, cada departamento, cada linha de código que a empresa produzia. Mas naquela manhã, enquanto o elevador o levava para o andar executivo, ele sentiu uma estranha desconexão, como se estivesse visitando um lugar que havia conhecido em outra vida. Beatriz o esperava em seu escritório, e quando as portas se abriram, ele pôde ver imediatamente que algo havia mudado nela. Sua postura, normalmente ereta e confiante, mostrava uma tensão que ele não havia visto antes. Seu tailleur cinza pérola continuava impecável, mas havia uma dureza em seus olhos que o colocou em guarda imediatamente. "Bernardo", cumprimentou sem se levantar da cadeira em frente à sua mesa. Um gesto que violava todos os protocolos de cortesia que haviam estabelecido durante seu relacionamento. "Precisamos conversar sobre o projeto de Singapura", confirmou ele, dirigindo-se à sua cadeira executiva. Mas Beatriz levantou uma mão para detê-lo. "Não, sobre nós primeiro."
Sua voz tinha uma frieza que ele reconhecia do mundo dos negócios, mas que ela nunca havia dirigido a ele. Onde você esteve nas últimas 2 semanas? E não me diga que trabalhando em casa, porque eu verifiquei todos os logs de acesso aos sistemas. Você não entrou em nenhuma reunião virtual, não respondeu e-mails importantes. E sua assistente me disse que você cancelou todas as suas consultas sem dar explicações. Bernardo se sentiu como um adolescente sendo interrogado, uma sensação que não havia experimentado em décadas. Eu tive assuntos pessoais para resolver. Assuntos pessoais? Beatriz se pôs de pé, seu 1,70 m de altura realçado pelos saltos que ela sempre usava para as reuniões importantes. Bernardo, somos um casal há 8 meses. Temos planos juntos, metas compartilhadas. Que tipo de assuntos pessoais você não pode compartilhar comigo? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Bernardo percebeu que havia estado adiando essa conversa não apenas por covardia, mas porque genuinamente não sabia como explicar o que havia acontecido. Como você diz à sua namorada atual que sua ex-esposa está grávida de gêmeos que podem ser seus? Como você explica que a convidou para morar em sua casa? Beatriz, é complicado. Complicado? Sua risada foi amarga, sem humor. Bernardo, ontem à noite eu fui à sua casa para te surpreender com um jantar. Carlos me disse que você não estava disponível para visitas. Quando perguntei por quê, ele ficou nervoso e praticamente me fechou a porta na cara. O estômago de Bernardo se contraiu. Ele havia dado instruções específicas à equipe para que não se mencionasse a presença de Isadora, mas não havia considerado como lidar com as visitas inesperadas de Beatriz. Então eu fiz algumas pesquisas, continuou ela, tirando seu celular e deslizando o dedo pela tela. Liguei para alguns contatos, verifiquei faturas, fiz perguntas. Sabe o que eu descobri? Bernardo não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Que você contratou a melhor enfermeira de maternidade da cidade. Que você fez modificações médicas em um dos quartos de sua casa. Que você tem estado comprando suplementos vitamínicos e equipamentos de monitoramento fetal. Beatriz deixou o celular sobre a mesa com mais força do que o necessário. Então vou perguntar diretamente. Há outra mulher grávida morando em sua casa? A verdade pesava entre eles como uma laje de mármore. Bernardo havia enfrentado negociações hostis, havia gerenciado crises empresariais, havia tomado decisões que afetavam milhares de funcionários. Mas ele nunca se havia sentido tão nu, tão exposto quanto naquele momento. Sim, a confirmação saiu como um sussurro, mas Beatriz a recebeu como um grito. Ela se afastou da mesa, caminhando em direção à janela que dava para a cidade, sua respiração visivelmente agitada. É seu? Perguntou ela sem se virar. Não sei. Provavelmente. Provavelmente? Beatriz se virou bruscamente. Quem é? Isadora, minha ex-esposa. O nome caiu na sala como uma bomba. Beatriz conhecia a história de seu casamento fracassado. Havia ouvido as versões cuidadosamente editadas que ele havia compartilhado durante as primeiras etapas de seu relacionamento. Ela sabia que ele havia sido casado, que havia se divorciado, mas nunca havia se aprofundado nos detalhes emocionais. Sua ex-esposa está grávida, morando em sua casa, e você não achou relevante mencionar isso para mim? Sua voz subiu de volume, perdendo a compostura profissional que ela sempre mantinha. Em que momento você pensava me dizer isso? Quando o bebê nascesse? São gêmeos, corrigiu ele automaticamente, imediatamente se arrependendo de ter acrescentado esse detalhe. Beatriz olhou para ele como se ele fosse um estranho. Não acredito que isso está acontecendo. Bernardo, nós temos planos. Falamos em fundir nossas vidas, em construir algo juntos. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusou a derramar. E agora acontece que você está brincando de família feliz com sua ex-esposa. Não é assim. Então como é?
Beatriz voltou para a mesa, plantando-se em frente a ele com uma determinação que ele reconhecia das salas de reuniões. Explique-me como é, Bernardo. Porque do meu ponto de vista, parece que você tomou uma decisão que afeta completamente nosso futuro sem nem mesmo me consultar. O peso de suas palavras o atingiu com força. Beatriz estava certa. Ele havia tomado decisões unilaterais que afetavam outras pessoas sem considerar as consequências. Era exatamente o tipo de comportamento que havia destruído seu casamento com Isadora. Você está certa, admitiu finalmente. Eu deveria ter te dito algo desde o início, mas você não fez. Beatriz pegou sua bolsa da cadeira, sua linguagem corporal indicando que a conversa havia terminado. E agora é tarde demais para explicações. Beatriz, espera. Mas ela já se dirigia para a porta. Aliás, disse ela sem se virar, sobre o projeto de Singapura, os investidores não retiraram sua proposta por razões de mercado. Eles retiraram a proposta porque alguém lhes forneceu informações sobre sua situação pessoal atual. Informações que sugerem que você não é confiável para compromissos a longo prazo. A porta se fechou atrás dela com um clique que ecoou como uma sentença final, deixando Bernardo sozinho com o peso das consequências de suas decisões e a terrível compreensão de que seu mundo profissional acabara de colidir violentamente com sua realidade pessoal. As nuvens haviam se acumulado sobre o Rio de Janeiro desde o meio-dia, criando uma sinfonia de cinzas que ameaçava descarregar a chuva torrencial típica de julho. Bernardo dirigiu de volta para a mansão sob um céu que parecia refletir o caos de seus pensamentos, enquanto o eco das palavras de Beatriz ressoava em sua mente como sinos fúnebres. A traição não havia vindo apenas dela, mas de alguém mais próximo. Alguém que conhecia detalhes íntimos de sua vida pessoal, que apenas um círculo muito reduzido poderia saber. Ao chegar em casa, ele encontrou Isadora no Jardim dos Fundos, deitada em uma espreguiçadeira especial sob uma pérgola que a protegia do sol da tarde. Ela tinha um livro aberto em seu colo, mas seus olhos estavam fechados e uma mão descansava protetora sobre sua barriga, onde os gêmeos se moviam visivelmente sob o tecido leve de seu vestido de maternidade. Esperança lia perto dela, sempre vigilante, mas discreta. Como foi no escritório? Perguntou Isadora sem abrir os olhos, como se tivesse sentido sua presença. Complicado, respondeu ele, sentando-se em uma cadeira próxima. A proximidade permitiu que ele notasse que ela parecia mais descansada do que nos dias anteriores, com uma cor mais saudável em suas bochechas e menos olheiras sob os olhos. Os cuidados constantes e a ausência de estresse estavam dando resultados. Você quer falar sobre isso? A pergunta o pegou de surpresa. Durante seu casamento, Isadora sempre havia demonstrado interesse genuíno em suas preocupações de trabalho. Mas depois do divórcio, ele havia assumido que aquela intimidade havia desaparecido para sempre. Agora, com os gêmeos como ponte entre eles, parecia que algumas das velhas dinâmicas estavam ressurgindo de maneiras inesperadas. Alguém está sabotando meus negócios, disse ele finalmente, decidindo que a honestidade era melhor do que as evasivas. Informações confidenciais estão chegando aos meus concorrentes. Projetos que eu levei meses para negociar estão se desmoronando. Isadora abriu os olhos e olhou para ele com uma expressão de preocupação genuína. Você tem ideia de quem pode ser? Algumas suspeitas, admitiu ele, pensando em Beatriz e em como ela havia lidado com informações delicadas nos últimos meses. Como executiva financeira, ela tinha acesso a detalhes que poderiam danificar gravemente suas operações se caíssem em mãos erradas. O primeiro trovão trovejou à distância, fazendo Esperança levantar os olhos do livro. Senhora Isadora, deveríamos entrar. A pressão barométrica pode afetar sua pressão arterial. Enquanto ajudavam Isadora a se levantar,
Bernardo notou que ela se movia com mais dificuldade do que nos dias anteriores. Sua barriga havia crescido notavelmente nas 2 semanas que ela havia passado na casa, e os gêmeos pareciam estar ganhando peso e espaço mais rápido do que o esperado. "Você está se sentindo bem?" perguntou ele, oferecendo seu braço para ela se apoiar. "Só cansada. Os médicos dizem que é normal nessa fase." Mas havia algo em sua voz que não o convenceu completamente. Enquanto eles se dirigiam para a casa, as primeiras gotas começaram a cair, grossas e espaçadas no início, depois com mais frequência até se transformarem em uma cortina de água que escureceu o dia. Quando chegaram ao interior, a chuva batia nas janelas com fúria e os trovões se sucediam um após o outro como uma conversa entre gigantes. "Eu adoro tempestades", murmurou Isadora, acomodando-se no sofá da sala principal enquanto observava o espetáculo através das grandes janelas. "Sempre me pareceram purificadoras, como se o mundo estivesse se lavando para começar de novo." Bernardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitável, mas consciente de sua proximidade. "Você lembra daquela tempestade em Trancoso? Durante nossa lua de mel." Um sorriso nostálgico cruzou o rosto de Isadora. "Ficamos presos naquela cabana por 2 dias. Não havia eletricidade, apenas velas e o som da chuva no teto de palha. Foram os 2 dias mais perfeitos da minha vida", confessou ele, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras haviam saído. O silêncio que se seguiu não foi incômodo, mas carregado de memórias compartilhadas. Lá fora, a tempestade se intensificava e os raios iluminavam intermitentemente o jardim, transformando as plantas familiares em sombras fantasmagóricas. Subitamente, todas as luzes da casa se apagaram. O zumbido constante dos aparelhos elétricos cessou, deixando apenas o som da chuva e dos trovões. Esperança apareceu rapidamente com lanternas, sempre preparada para qualquer eventualidade. "É um apagão generalizado", anunciou ela, depois de verificar seu telefone. "Toda a região está sem eletricidade. Pode durar horas." Na penumbra iluminada apenas pelas velas que Esperança havia colocado estrategicamente, a mansão se transformou em um espaço íntimo e primitivo. As sombras dançavam nas paredes e o mundo exterior parecia ter desaparecido, deixando apenas os 3 habitantes da casa em uma bolha de luz dourada. "Você está confortável?" perguntou Bernardo a Isadora, notando que ela havia se deitado completamente no sofá. "Na verdade", disse ela com um sorriso travesso que ele não havia visto em anos, "isso me lembra porque eu me apaixonei por você." "Um apagão? Não. Sua capacidade de manter a calma em meio ao caos. Você sempre foi meu refúgio nas tempestades, Bernardo. Mesmo quando eu pensei que te havia perdido para sempre." Suas palavras o atingiram com uma força que o deixou sem fôlego. Na luz dourada das velas, com a tempestade rugindo lá fora e os problemas do mundo suspensos temporariamente, Bernardo percebeu que talvez algumas coisas perdidas pudessem ser encontradas novamente. Mas antes que ele pudesse responder, Isadora fez uma careta de dor e levou as mãos à barriga. "Bernardo", disse ela com voz tensa, "acho que algo está acontecendo." A dor que percorreu o rosto de Isadora foi como um raio que iluminou a escuridão da sala. Bernardo levantou-se imediatamente, seu instinto protetor ativando-se com uma intensidade que o surpreendeu. Na luz vacilante das velas, ele pôde ver como ela pressionava as mãos contra sua barriga, sua respiração ficando trabalhosa e entrecortada. "Esperança", chamou ele com voz urgente, embora a enfermeira já estivesse se dirigindo a eles com a lanterna em uma mão e seu telefone na outra. "Que tipo de dor, senhora Isadora?" perguntou ela profissionalmente, ajoelhando-se ao lado do sofá. "É constante ou vem em ondas?" "Vem e vai", respondeu Isadora entre respirações controladas. "Mas é diferente das dores normais. É mais intenso." Esperança verificou rapidamente seu relógio.
quanto tempo entre cada dor? Não sei. Talvez 5 minutos? Isadora agarrou o braço de Bernardo quando outra contração a atravessou. Não pode ser trabalho de parto. Faltam 8 semanas ainda. Os gêmeos costumam nascer prematuros, explicou Esperança com calma, embora Bernardo pudesse detectar a preocupação em sua voz. Precisamos levá-la ao hospital imediatamente. Bernardo já se dirigia às suas chaves quando percebeu o problema. A tempestade havia transformado as ruas em rios e os boletins de rádio que ele havia ouvido naquela tarde alertavam para inundações em várias regiões da cidade. Mas isso não era o pior. Meu carro não vai pegar, anunciou Carlos da entrada, encharcado pela chuva. A rua está inundada e o motor afogou quando tentei movê-lo. O pânico começou a subir pela garganta de Bernardo. Seu BMW estava na garagem subterrânea, que provavelmente já estava inundada. O Bentley havia ficado no escritório. E com as ruas principais transformadas em torrentes, mesmo que tivessem um veículo, chegar ao hospital seria praticamente impossível. Vamos chamar uma ambulância, sugeriu ele, embora já soubesse qual seria a resposta. Esperança terminou sua ligação com expressão sombria. As ambulâncias não conseguem circular. Há árvores caídas bloqueando a Avenida Atlântica e Ipanema está completamente isolada pelas inundações. Isadora soltou um gemido que se transformou em um grito quando a próxima contração a atingiu com força renovada. Desta vez durou mais tempo, e quando finalmente passou, sua respiração era rápida e superficial. 4 minutos, anunciou Esperança depois de consultar seu cronômetro. Estão se acelerando. A realidade atingiu Bernardo como um soco. Os gêmeos iriam nascer naquela noite, em sua casa, durante uma tempestade que havia isolado completamente a região. Não havia hospitais, não havia médicos especializados, não havia equipes de emergência. Eles só tinham esperança, as velas e sua determinação em manter Isadora e os bebês seguros. O que você precisa? Perguntou a Esperança, forçando-se a manter a calma. Água fervida, toalhas limpas, tesoura esterilizada, respondeu ela, já se movendo em direção à sua maleta médica. E preciso preparar o quarto. Se esses bebês vão nascer prematuros, eles vão precisar de calor constante e cuidados especiais. Bernardo entrou em ação, grato por ter algo para fazer para canalizar sua ansiedade. Enquanto subia as escadas de 2 em 2 para buscar toalhas adicionais, ele pôde ouvir Isadora respirando com as técnicas que havia aprendido nas aulas de parto, intercaladas com palavras de encorajamento de esperança. Tudo vai ficar bem, repetiu ele, enquanto acendia o fogão a gás para ferver água. Tudo vai ficar bem. Mas quando voltou para a sala com os suprimentos, ele encontrou Isadora agarrada ao encosto do sofá, seu rosto contraído pela dor mais intensa que ela havia experimentado até aquele momento. Bernardo, disse ela com voz trêmula quando a dor passou, eu tenho medo. Ele ajoelhou-se em frente a ela, tomando suas mãos entre as suas. Na luz dourada das velas, com a tempestade rugindo lá fora como uma fera furiosa, ele percebeu que aquele era o momento que definiria tudo o que viria depois. Você não precisa ter medo, disse ele, sua voz mais firme do que ele se sentia. Eu estou aqui, Esperança está aqui, e vamos trazer nossos filhos ao mundo juntos. Foi a primeira vez que ele disse nossos filhos, sem hesitação, sem dúvidas, sem a necessidade de exames de paternidade ou confirmações legais. Naquele momento, com a vida literalmente se abrindo caminho para o mundo, as únicas certezas que importavam eram o amor e a vontade de proteger aquela nova família que estava nascendo em meio à tempestade. A madrugada chegou sem que nenhum dos 3 habitantes da mansão estivesse consciente da passagem do tempo. As contrações de Isadora haviam se intensificado a ponto de não haver mais descanso entre uma e outra.
E Esperança havia transformado o quarto principal em uma sala de parto improvisada, usando os lençóis mais finos e organizando todo o equipamento médico portátil que tinha disponível. Bernardo não se havia separado de Isadora em nenhum momento. Ele havia segurado sua mão durante cada contração, havia secado o suor de sua testa com toalhas úmidas e havia murmurado palavras de encorajamento que surgiram de algum lugar profundo de seu ser que ele não sabia que existia. Seu terno de negócios havia sido substituído por uma camiseta e calças confortáveis. E suas mãos, acostumadas a lidar com documentos e tecnologia, agora se dedicavam completamente ao cuidado da mulher que carregava seus filhos. "Já quase, senhora Isadora", anunciou Esperança do pé da cama, iluminada por uma lanterna que projetava sombras dramáticas nas paredes. "Posso ver a cabeça do primeiro bebê." Isadora apertou a mão de Bernardo com uma força que ele não sabia que ela possuía. Seu cabelo estava encharcado de suor e sua respiração era trabalhosa, mas havia uma determinação férrea em seus olhos que lhe lembrou por que ele havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. "Você consegue", sussurrou ele em seu ouvido, sua voz quebrada pela emoção. "Você é a mulher mais forte que eu conheço." Não consigo fazer isso sozinha", ofegou ela entre contrações. "Você não está sozinha. Nunca mais você vai estar sozinha." A promessa saiu de seus lábios antes que ele pudesse pensá-la, mas ele soube imediatamente que era a verdade mais profunda que ele havia pronunciado em anos. Independentemente do que acontecesse depois, independentemente das complicações legais ou emocionais que surgissem, ele estaria lá para ela e para seus filhos. "Agora!" gritou Esperança. "Empurre!" Isadora reuniu toda a sua força restante e empurrou com um grito que pareceu arrancar algo fundamental de sua alma. E então, em meio à tempestade que começava a se acalmar, com as primeiras luzes do amanhecer filtrando-se pelas janelas, um choro pequeno, mas poderoso encheu a sala. "É uma menina", anunciou Esperança com lágrimas nos olhos, levantando um pequeno ser que não parecia real em sua delicadeza. Uma menina linda e perfeita. Bernardo sentiu que o mundo parava. A criatura que Esperança limpava com cuidado era diminuta, com a pele rosada e os punhos fechados, mas seus pulmões funcionavam perfeitamente se o volume de seus protestos era indicativo. Era real. Era sua. Era o futuro que ele nunca havia imaginado que queria. "Temos que continuar", advertiu Esperança, colocando a bebê em uma cesta preparada com cobertores quentes. "O segundo bebê vem rápido." O processo se repetiu, mas desta vez com menos dramatismo. Como se tivesse aprendido com o exemplo de sua irmã, o segundo bebê chegou ao mundo com menos resistência, mas igual vitalidade. Outro choro se juntou ao primeiro, criando uma sinfonia que transformou completamente a atmosfera da sala. "Um menino!" anunciou Esperança, sorrindo pela primeira vez naquela noite. Gêmeos perfeitos, pequenos, mas com excelente desenvolvimento pulmonar. Bernardo olhou para os dois pequenos seres que protestavam vigorosamente em suas cestas improvisadas e sentiu que algo fundamental se quebrava e se reconstruía em seu interior. Durante toda a sua vida adulta, ele havia controlado cada variável, havia planejado cada movimento, havia construído um império baseado na lógica e na estratégia. Mas nada o havia preparado para a força avassaladora do amor instantâneo e incondicional que ele sentiu por aquelas duas pequenas vidas. "Quer carregar sua filha?" perguntou Esperança, oferecendo a bebê envolvida em um cobertor branco. Bernardo estendeu os braços com uma reverência que normalmente reservava para objetos de valor inestimável. Quando a pequena se acomodou contra seu peito, ela parou de chorar e abriu uns olhos enormes e escuros que o olharam com uma curiosidade ancestral. "Olá, princesa", murmurou ele, sua voz quebrada pela emoção. "Eu sou seu pai."
Isadora, exausta, mas radiante, estendeu os braços para o bebê que Esperança havia terminado de limpar. Quando o teve contra seu peito, o menino também se acalmou, como se reconhecesse o bater do coração que o havia acompanhado durante 9 meses. Eles são perfeitos, suspirou Isadora, olhando alternadamente para seus filhos e para Bernardo. Olha o que nós fizemos. Naquele momento, com a tempestade finalmente se acalmando lá fora e os primeiros raios de sol dourado entrando pelas janelas, Bernardo compreendeu que havia vivido os primeiros 42 anos de sua vida preparando-se para aquele momento sem saber. 3 semanas haviam se passado desde o nascimento dos gêmeos e a mansão em Ipanema havia experimentado uma transformação tão radical que parecia habitada por uma família completamente diferente. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com choros intermitentes, murmúrios de ninar e o constante ir e vir de Esperança, que havia demonstrado ser tão competente com recém-nascidos quanto o fora durante a gravidez. Sebastião havia tirado uma licença indefinida da empresa, uma decisão que havia causado pânico no conselho administrativo, mas que ele havia defendido com uma firmeza inabalável. Os primeiros meses de vida dos meus filhos não vão se repetir, declarou durante a videoconferência de emergência que seus sócios haviam organizado. A empresa pode sobreviver sem mim temporariamente. Meus filhos não podem. A sala principal havia sido transformada em um quarto de crianças improvisado, com 2 berços dispostos de maneira que permitiam supervisão constante. Sofia, como haviam decidido chamar sua filha, havia se mostrado a mais exigente dos 2, acordando a cada 2 horas com uma precisão que sugeria que havia herdado o senso de tempo do pai. Diogo, seu irmão mais novo, por 37 minutos, era mais tranquilo, mais observador, seus olhos escuros seguindo cada movimento com uma intensidade que lembrava Valéria quando estudava uma nova obra de arte. Era uma tarde dourada de agosto, quando chegou a visita que mudaria tudo novamente. Sebastião estava no jardim, carregando Diogo, enquanto Valéria amamentava Sofia sob a sombra da mangueira, quando Carlos apareceu na varanda com expressão desconfortável. Senhor Almeida, tem uma senhora na porta que diz ser parente. Insiste que é urgente. Que senhora? Perguntou Sebastião, embora uma sensação de inquietação começasse a se formar em seu estômago. Diz chamar-se Carmen Castro. Diz que é cunhada da senhora Valéria. Valéria levantou a cabeça bruscamente, seu rosto perdendo a cor instantaneamente. Carmen está aqui? Tem certeza? Carmen Castro era a irmã mais nova do falecido primeiro marido de Valéria, um homem que havia morrido em um acidente automobilístico 2 anos antes de ela conhecer Sebastião. Valéria raramente falava dessa parte de sua vida, mas ele se lembrava de que Carmen havia sido uma presença complicada durante os primeiros anos de seu casamento, sempre fazendo comentários sutis sobre o quão rápido Valéria havia superado a morte do irmão. Faça-a entrar, disse Sebastião, embora todos os seus instintos lhe dissessem que algo estava errado. Carmen Castro entrou no jardim como uma tempestade contida. Aos 45 anos, conservava os traços aristocráticos de sua família, mas havia uma dureza em sua expressão que imediatamente deixou Sebastião em alerta. Seu olhar se dirigiu primeiro aos bebês, depois a Valéria e, finalmente, se fixou nele com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo avaliado. Valéria! Cumprimentou friamente, sem fazer nenhuma tentativa de se aproximar ou mostrar afeto. Vejo que finalmente conseguiu o que sempre quis. Carmen, o que você está fazendo aqui? A voz de Valéria tremia levemente e Sebastião percebeu que instintivamente havia aproximado Sofia mais contra seu peito. Vim te parabenizar pela sua planejamento tão cuidadoso. Carmen sentou-se em uma cadeira sem ser convidada, cruzando as pernas com elegância calculada.
Devo admitir que admiro sua paciência. 2 anos esperando o momento perfeito para engravidar do seu ex-marido milionário. As palavras caíram no jardim como pedras em água tranquila, criando ondas de choque que se estendiam em círculos concêntricos. Sebastião sentiu que o mundo se inclinava ligeiramente, como havia acontecido no dia em que Valéria apareceu em sua porta. "Do que você está falando?" perguntou, embora parte dele já temesse a resposta. Carmen sorriu com cruel satisfação. "Ah, ela não te contou? Valéria sabia exatamente quando você era mais vulnerável emocionalmente. Sabia que você estava planejando aquela longa viagem para a Ásia. Sabia que uma noite de nostalgia e álcool poderia te levar a isso." Apontou para os bebês com um gesto desdenhoso. "Isso não é verdade", protestou Valéria, mas sua voz soou fraca, defensiva. "Não?" Carmen abriu sua bolsa e tirou uma série de fotografias. "Essas são de 1 ano e meio atrás, Valéria. Você, sentada do lado de fora dos escritórios de Sebastião, observando. Você, no café que ele frequenta. Você, em eventos onde sabia que ele estaria." As fotografias se espalharam sobre a mesa de jardim como cartas de um jogo perverso. Sebastião sentiu que o ar abandonava seus pulmões. As fotografias mostravam claramente Valéria em lugares onde ele costumava estar, mas em datas anteriores ao seu último encontro. Sua mente, treinada para analisar padrões e detectar inconsistências, começou a conectar pontos que não queria conectar. "Ela planejou tudo", continuou Carmen, claramente desfrutando do choque nos rostos de sua audiência. "O documento esquecido que a levou ao seu escritório naquela noite. A vulnerabilidade calculada. Até mesmo o timing de aparecer aqui quando você voltou da Ásia." Carmen se recostou em sua cadeira como se estivesse contando uma história engraçada. "Minha cunhada sempre foi brilhante para obter o que queria." "Por quê?" A pergunta saiu da garganta de Sebastião como um gemido. "Por que você está me dizendo isso?" Carmen olhou para ele com algo que poderia ter sido compaixão se não estivesse tão claramente tingido de satisfação. "Porque ela usou a memória do meu irmão para justificar suas ações. Porque ela me disse que esses bebês lhe dariam a família que nunca teve. Não importava quem ela tivesse que manipular para consegui-la." Sebastião olhou para Valéria, esperando uma negação feroz, uma explicação que fizesse tudo fazer sentido. Mas o que ele viu em seu rosto foi culpa, lágrimas silenciosas e uma expressão de derrota que confirmou seus piores temores. "Sebastião", sussurrou ela, "eu posso explicar." Mas ele já estava de pé, entregando cuidadosamente Diogo à esperança, que havia aparecido silenciosamente ao sentir a tensão. Sem dizer uma palavra, dirigiu-se para a casa, deixando para trás o jardim onde havia acreditado encontrar finalmente a felicidade, e onde agora acabara de descobrir que até mesmo o amor que acreditava ser verdadeiro podia ser uma ilusão cuidadosamente construída. Sebastião se trancou em seu escritório por 3 dias. 3 dias durante os quais mal provou alimento, mal dormiu e evitou qualquer contato com o mundo exterior que agora lhe parecia construído sobre mentiras. Sua mesa estava coberta de documentos que ele havia estado revisando obsessivamente, contas de detetives particulares que Carmen havia contratado para seguir Valéria, cronogramas que supostamente provavam a premeditação, fotografias que mostravam sua ex-esposa em lugares que ele frequentava. Mas havia algo que não batia. Sua mente analítica, treinada para detectar inconsistências em contratos e propostas de negócios, começou a encontrar lacunas na narrativa de Carmen. As datas de algumas fotografias não coincidiam com os eventos que ela descrevia. Os horários sugeriam coincidências mais do que perseguição sistemática. E, acima de tudo, havia algo na expressão de Valéria nas imagens que não mostrava cálculo, mas sim dor. No quarto dia, Esperança entrou sem bater, carregando uma bandeja com café e o rosto mais sério que ele havia visto desde o nascimento dos gêmeos.
Senhor Sebastião, o senhor precisa comer alguma coisa. E precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Não estou com fome, Esperança. Não me interessa. A enfermeira depositou a bandeja com autoridade e sentou-se diante dele sem convite. Estou há 3 dias cuidando de uma mulher que está se desmoronando, porque o homem que ela ama acredita que tudo foi uma mentira. E estou há 3 dias cuidando de 2 bebês que precisam do pai. Do pai? Sebastião levantou os olhos dos documentos. Como posso ter certeza de que realmente sou o pai deles? Se tudo foi planejado, se Valéria é capaz desse nível de manipulação, porque eu estava lá naquela noite, interrompeu Esperança com firmeza. Sebastião olhou para ela confuso. Que noite? A noite que o senhor se refere como o último encontro. A noite no seu escritório. Esperança respirou fundo. Eu era a enfermeira de plantão no hospital, onde levaram a senhora Valéria depois. O mundo parou. Depois do quê? Depois que ela tentou tirar a própria vida, senhor Sebastião. Depois de assinar os papéis do divórcio, depois de sair do seu escritório naquela noite, ela se dirigiu à Ponte Estaiada. Um transeunte a viu e chamou o resgate. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Esperança. Eu fiquei com ela durante sua recuperação. Vi como ela chorava por tê-lo perdido. Vi como ela lutava todos os dias para encontrar uma razão para continuar vivendo. Sebastião sentiu que o chão se desmoronava sob seus pés. Isso é impossível. Naquela noite Naquela noite, o Senhor a salvou sem saber, continuou Esperança. Quando o senhor voltou para buscá-la no seu escritório, quando o senhor a encontrou chorando, quando vocês acabaram se abraçando, isso não foi manipulação. Foi uma mulher desesperada, se agarrando à última conexão com a vida que lhe importava. Os documentos de Carmen se espalharam pelo chão quando Sebastião se levantou bruscamente. Por que você nunca me disse? Porque ela me fez prometer que nunca diria. Porque ela tinha medo de que o senhor se sentisse responsável por algo que não havia causado. Esperança enxugou as lágrimas. E porque quando ela descobriu que estava grávida, finalmente tinha uma razão para viver que não dependia de ninguém mais. Sebastião dirigiu-se à janela, olhando para o jardim onde Valéria costumava sentar-se com os bebês. Agora ele entendia por que ela havia recusado sua ajuda financeira inicialmente, por que havia esperado tanto tempo para contatá-lo, por que havia parecido tão frágil, mas determinada. Onde ela está agora? Na casa dela. Ela foi embora ontem à noite depois que o senhor se recusou a vê-la pela 3ª vez. Esperança se levantou. Ela levou os bebês, senhor Sebastião. E antes de ir, ela pediu que eu lhe desse isso. Estendeu um envelope que ele reconheceu imediatamente, o papel artesanal que Valéria usava para sua correspondência pessoal. Com mãos trêmulas, ele abriu e leu. Sebastião, não sei se Carmen mentiu completamente ou apenas te mostrou uma versão distorcida da verdade. É verdade que eu sabia onde te encontrar. É verdade que naquela noite não foi completamente casual. Mas não foi por dinheiro ou manipulação. Foi porque eu precisava me despedir de você adequadamente antes de acabar com a dor. Naquela noite, você me salvou de uma maneira que você nunca saberá. E esses bebês não são o resultado de um plano, mas sim de um milagre que me devolveu a vontade de viver. Se você não consegue mais confiar em mim, eu entendo. Mas, por favor, não deixe que a desconfiança te afaste de seus filhos. Eles precisam de você, não importa o que você sinta por mim. Valéria. Sebastião fechou os olhos, sentindo o peso de todas as decisões erradas que havia tomado por se deixar levar por seus velhos medos e desconfianças. Mais uma vez, ele havia permitido que seu passado sabotasse seu presente. Mas desta vez, as consequências incluíam 2 seres inocentes que dependiam dele. O antigo ateliê de Valéria ficava em uma zona boêmia do Leblon, em um prédio dos anos 30 que havia visto tempos melhores.
mas conservava o charme da arquitetura Art Deco carioca. Sebastião parou diante da porta de metal verde, onde uma pequena placa de bronze ainda mostrava o nome V. Herrera, escultora. Suas mãos tremiam levemente quando ele levantou a mão para tocar. Haviam-se passado 2 semanas desde que Valéria havia saído da mansão. 2 semanas durante as quais ele havia lutado contra seu orgulho, seus medos e a terrível compreensão de que havia estado a ponto de perder o mais importante de sua vida pela 2ª vez. Durante esses dias, ele havia tomado uma decisão que teria parecido impossível 6 meses atrás. Havia vendido 40% de sua empresa para seus principais sócios, libertando-se da carga de ser o único responsável por um império que havia consumido muitos anos de sua vida. O som que ele ouviu do outro lado da porta não era o choro de bebês, mas sim música clássica tocada em volume baixo. Valéria sempre ouvia Vivaldi quando precisava acalmar sua mente. Quando finalmente abriu a porta, o ar que saiu do ateliê trazia o aroma familiar de argila úmida e terebentina, misturado agora com o cheiro mais doce de talco para bebês. "Oi", disse simplesmente, e aquela única palavra carregava o peso de todas as desculpas que ele havia ensaiado durante o caminho. Valéria estava sentada perto de uma janela ampla, amamentando Sofia enquanto Diogo dormia em um berço improvisado perto de sua antiga mesa de trabalho. A luz dourada da tarde a iluminava, como em uma pintura renascentista, e Sebastião percebeu que nunca a havia visto mais bonita ou mais forte. "Não achei que você viria", disse ela sem olhá-lo diretamente, sua voz cuidadosamente neutra. "Esperança me contou a verdade sobre aquela noite, sobre tudo." Ele se aproximou lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar a frágil possibilidade de reconciliação. "Valéria, me desculpa. Me desculpa por não ter confiado em você. Me desculpa por ter acreditado que você era capaz daquela manipulação. Me desculpa por não ter estado lá quando você precisou de mim." Ela finalmente o olhou, e ele pôde ver que ela havia estado chorando, mas também que havia uma nova força em seus olhos, uma determinação que não estava lá antes. "Carmen sempre soube como machucar as pessoas, Sebastião. Mas eu não te culpo por ter acreditado nela. Depois de tudo o que passamos, depois de como terminou nosso casamento, eu entendo por que era mais fácil acreditar no pior a meu respeito. Não deveria ter sido mais fácil." Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, olhando para sua filha nos braços de Valéria. "Eu deveria ter conhecido seu coração bem o suficiente para saber que você nunca faria algo assim." Sofia havia terminado de mamar e olhava para o pai com aqueles olhos enormes que pareciam compreender mais do que deveria ser possível para um bebê de 1 mês. Quando Valéria a ofereceu, ele a tomou com a reverência de quem maneja algo infinitamente precioso. "O que você quer, Sebastião?" perguntou Valéria diretamente. "O que é que você realmente quer?" A pergunta o obrigou a confrontar verdades que ele havia estado evitando. "Eu quero ser o pai que nossos filhos merecem. Eu quero ser o homem que você merecia quando estávamos casados. Eu quero..." Ele parou, respirando fundo. "Eu quero que comecemos de novo. Não como ex-marido e ex-esposa, tentando reconstruir algo quebrado, mas sim como 2 pessoas que cresceram e mudaram, que cometeram erros e aprenderam com eles." Valéria se levantou e caminhou até sua mesa de trabalho, onde havia estado criando uma nova escultura. Era diferente de seu trabalho anterior, mais suave, mais esperançosa, com formas que sugeriam crescimento e renovação em vez de dor e fragmentação. "Eu tenho pensado muito sobre o que significa começar de novo", disse ela, seus dedos traçando as curvas da argila. "Eu acho que significa deixar para trás quem éramos antes e escolher conscientemente quem queremos ser agora." "E quem você quer ser agora?"
Perguntou ele, embalando Sofia suavemente enquanto Diogo começava a acordar. Eu quero ser uma mãe que ensine a nossos filhos que o amor verdadeiro não vem do medo ou da necessidade, mas sim da escolha consciente de construir algo bonito juntos. Ela se voltou para ele com um sorriso que ele não via há anos. E você? Sebastião olhou para seus filhos, depois para a mulher que os havia trazido ao mundo e, finalmente, para o espaço cheio de luz e possibilidades que os rodeava. Eu quero ser um homem que escolhe o amor acima do controle, a confiança acima do medo e a família acima de tudo. Sob a luz dourada do pôr-do-sol carioca, com o som da cidade como uma sinfonia distante e seus filhos como testemunhas silenciosas de uma nova promessa, Sebastião Almeida finalmente entendeu que alguns fins eram, na verdade, os melhores começos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.